Eu sou Francis Valad. Esse final de semana eu não tive tempo de fazer os vídeos, então essa semana eu vou tentar compensar vocês, ok? Tive alguns concertos e acabei não tendo tempo de sentar aqui no meu quarto e fazer um vídeo bacana para vocês. Mas muita coisa aconteceu, né? E tem muitas histórias para trazer aqui para vocês e alguns textos importantes para serem lidos. Esse final de semana aconteceu algumas coisas assim sobre a política mundial também, né? Algumas daquelas coisas que acontecem que você fala assim, nossa, importante, né? Então temos aqui muita coisa para ser dita, algumas vergonhas e algumas novidades boas, né? Como sempre. Então vamos a isso sem mais delongas, como os nossos youtubers favoritos dizem, né? E vamos começar essa jornada. Vamos mudar de cena aqui. Aqui nessa primeira notícia, é uma notícia que eu achei relevante, porque isso demonstra o quanto a nossa política brasileira ela é envesada, complicadíssima e difícil de ser entendida, né? Só quem tem ali um conhecimento, um aprofundamento maior, é que acaba entendendo tudo que está sendo armado e construído nas entrelinhas e nos bastidores da política brasileira, né? Que é horrível. Mas está aqui, nitidamente, o senhor Gilmar Mendes, que é um dos ministros da nossa Suprema Corte, dizendo com todas as letras que a eleição do Lula só foi capaz devido à intervenção do STF. É isso que ele disse, gente. Vou ler aqui, tá? Só vou ler o título, porque eu não pago esses jornais ainda, né? Assim que eu puder, que tiver uma melhor rentabilidade aqui no meu canal, eu vou começar a pagar isso aí para ler as matérias todas para vocês. Eu já entrei também, mas não diz nada a matéria, tá? A matéria só está dizendo exatamente o que está aqui no título. Jornal da Cidade Online. Eleição de Lula se deve a uma decisão do STF. Palavras de Gilmar Mendes. Vergonha. Então, ele está dizendo aqui, gente, que se não fosse o STF intervir na eleição de 2022, o Lula não teria sido eleito. Bom, mas isso todo mundo sabe, né? Foram eles que prenderam Lula e foram eles que soltaram Lula. E agora eles estão querendo prender o Bolsonaro, né? Vergonhosamente, declaradamente, ele está dizendo aqui que se não tivesse eles manipulado tudo, o Lula não teria sido eleito. Porque o Lula é um bandido, todo mundo sabe disso, corrupto, e tinha ficado bem evidente isso, então ele disse aqui, às vezes eles deixam escapar, né, umas coisas a gente não sabe se é intencional ou não, mas ele deixou escapar isso, que se não fosse por eles, ou por ele próprio, o nosso queridíssimo, o Lula não teria sido eleito. Então, isso prova que a eleição de 2022 foi uma sabotagem, né? De uma forma ou de outra, ou pelas caixinhas mágicas, ou por intervenção dos nossos queridíssimos e iluministros, né? O que eu posso dizer para vocês? Que ele próprio diz com a boca dele. Então, isso leva só a vocês a ponderar e questionar e pressionar, né? É a única coisa que a gente pode fazer, meros mortais como nós, né? Como nós. Então vamos ao próximo embate aqui, que é uma pessoa de extrema esquerda, que eu particularmente não gosto nada, abomino, aliás, porque ele, apesar de ser dito professor e tal, não sei o que, é um esquerdista de sangue de barata, né? Daqueles que você bate o pé corre, né? Então, o senhor Marco Antônio Villa, né? E ele disse uma coisa aqui que, no mínimo, é intrigante também. Eu vou ler primeiro para vocês o que ele diz. A formação dos oficiais tem de ser revista. Urge alterar os programas das escolas militares e o critério de promoção.
Caso contrário, o Estado democrático de direito vai continuar ameaçado por oficiais golpistas a cada crise política. Isso aí é trauma daqueles comunistas que o exército brasileiro colocou para correr abaixo de porrada em 1964 e toda aquela história até os direta já, né? Que devia ter continuado. O nosso queridíssimo Figueiredo não devia nunca, João Figueiredo não devia ter entregado o país de bandeja na mão desses comunistas que estão hoje aí implementando o comunismo novamente no país. E esse professor é nitidamente um daqueles que se arrastaram durante todo esse período nos buracos dos ratos e baratas, né? E agora estão soltinhos por aí dizendo essas coisas absurdas, como ele acabou de dizer nesse texto aqui, que é um texto declaradamente de esquerdista, daqueles que querem implementar o comunismo no Brasil a ferro e fogo. Então é abominável um ser desse nível dizer isso. Vamos à próxima. Só canhotos. É o que temos. Space Liberdade. Aliás, o Space Liberdade todo mundo deve seguir, que é um canal. Os caras conseguiram aí fazer uma coisa que nem os jornais profissionais estão fazendo, né? Que é trazer informações de qualidade com um viés nosso de direita, e não é um viés político, é um viés de conhecimento, e o que as outras mídias escondem, nós da direita, e principalmente aqui estou falando da Space Liberdade, conseguem esfregar na cara das pessoas que estão adormecidas. Grave. Salário mínimo em 2025 poderá ficar abaixo de 1.524, já projetado pelo governo Lula. Eu espero que essas notícias assim sejam um tapa na cara declarado de quem votou no Lula, né? Vocês estavam esperando ficar na boa? Andar de Ferrari na Avenida Paulista? Tá aí, ó, salário mínimo vai ficar abaixo do que já está. É uma lição para vocês que votaram no Lula, né? E essa aqui é só uma das milhares de coisas que ele está cortando de vocês todos, né? É água, é gás, é dinheiro, enquanto ele compra aviões de milhões, né? E tudo dele é de vida de magnata, de rei, um homem que saiu da cadeia para estar na presidência hoje, né? Que isso sirva de lição para os brasileiros otários que não aprendem a votar. É um tapa na cara mesmo das pessoas, né? Sabe que eu tenho pena? Eu tenho muita pena de quem é inocente. Eu acredito na inocência. Acredito que realmente existam pessoas que não têm o mínimo conhecimento para poderem votar. Por isso, eu sou a favor de que a eleição brasileira ela devia ser como é aqui na Europa. Vota quem quer. Vota quem está preparado. Em algumas situações, que nem na última eleição aqui em Portugal, por exemplo, e alguns outros países aqui da Europa, as pessoas se motivaram a ir votar. E foram muitas pessoas votarem. Mas ninguém é obrigado. Você vai se você quiser. Se você não tiver com uma dor de cabeça e não quiser ir votar, você não vai. Ou então, se você tiver numa... que é muito comum acontecer no Brasil, você não quer nem azul e nem amarelo, você quer, aliás, nem azul e nem vermelho, você quer uma cor diferente, você não vai votar, né? Como aconteceu em São Paulo, né? Tinha o ruim e o pior, né? Você pode se ausentar, falar assim, eles que se danem, não quero saber disso aí não. É uma opção boa, viável e funciona aqui na Europa. Então, esse negócio do Brasil obrigar as pessoas a votarem
é um problema muito sério que as pessoas devem ponderar. Por quê? Uma pessoa que não tem algum conhecimento, não tem formação, não tem cultura, não absorve o que realmente é política, né? Porque o Brasil, a política é recente, é coisa do Bolsonaro para cá praticamente. A política então era só comentada e discutida através das elites brasileiras, né? O resto era povão que só falava de futebol e carnaval. A política ela é uma novidade para o povo brasileiro. Graças a Deus estão despertando para a política. Mas ainda assim eu acho que a obrigatoriedade de você ir votar é uma coisa muito ruim. Porque tem gente que não tem a mínima condição de votar. Não é porque eles não podem votar, eles devem votar, é óbvio. Mas eles não têm conhecimento. Ele chega lá, o cara fala que vai dar água para eles se eles votarem, o cara vota. Ele não entende a tramóia toda ali da política brasileira, né? E aí a pessoa fica esperando 4 anos, não aconteceu, aí o cara volta lá, não, mas o ano que vem eu venho aqui, vou fazer essa água sair aqui nos canos. E o cara vota de novo, né, Lula? É assim que funciona no Brasil e as pessoas, infelizmente, sem conhecimento de causa, acabam votando nesses otários, nesses manipuladores de massa, e a gente acaba pagando o pato disso porque eles investem pesado nas pessoas ignorantes, né, e querem manter as pessoas ignorantes para que elas não saibam votar. Né? Como o próprio Lula disse num dos últimos showmícios dele, que o Lula não faz comício, ele faz showmício. Né? O homem só falta plantar bananeira em cima do palco. E ele disse em palavras claríssimas que todo brasileiro que ganha acima de R$4.000 não vota no PT. Por quê? Uma pessoa que ganha R$4.000 para cima, ou mais, é porque, primeiro, ela conseguiu uma liberdade econômica. E, com isso, ela não fica na dependência das migalhas que o governo dá para as pessoas. E aí, ela não quer nem saber se tem Bolsa Família, se tem... Ela não precisa do governo para nada. É o normal, né? E aí, o Lula vem e me diz essa pérola, que espero que nunca seja esquecida, de que pessoas que ganham a mais do que eles dão, como migalha, as pessoas se libertam. Né? Então, brasileiros, pensem nisso. E como disse o queridíssimo Marçal, se todo mundo focar em que o salário dos brasileiros aumente, isso vai garantir uma soberania da população. Né? Mas olha aí, nessa matéria linda, o que o senhor Lula está tentando fazer. Eu disse R$4.000, foi o que ele próprio disse. Ele está tentando manter vocês com salário abaixo de 1.500. Tá aí dito, né? Com todas as letras. Só não entende quem está vendado. Vamos ao próximo. Novamente, uma matéria digníssimo. Space Liberdade. Vamos lá. Urgente. Militantes pró-Hamas fazem manifestações no Canadá e pedem morte aos Estados Unidos, Israel e Canadá. Os caras estão no Canadá pedindo a morte do Canadá. É bem legal, né? Ai, cara, aquele Trudeau tem que fazer alguma coisa com esses caras. Bota os caras pra correr, Trudeau. Sabe? Nem parece que você tem culhões, né? Menina. Morte ao Canadá. Morte aos Estados Unidos. Morte a Israel. Disse a apoiadora de terroristas. É isso que está acontecendo no mundo, gente. É triste, né? Muito triste isso. Os países que deram abertura para essas pessoas migrarem
ir para um país diferente, né? Um país que está melhor, equilibrado e tal, as pessoas vão lá e pedem a morte do Canadá. Cara, chega a ser delirante, né? Chega a ser uma coisa absurda. Não sou contra, as pessoas podem protestar no país deles, né? Protestar num outro país que não tem relação nenhuma com a guerra que eles estão vivendo, e pedir a morte das pessoas daquele país. Depois, quando um país forte resolve dar uma envezada contra essas pessoas, aí o país é o culpado. Aí ó, é o político que toma a decisão que é o culpado, né? Eu acho assim, cara, todo mundo tem o direito de protestar em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Mas, se você quer protestar contra as políticas que estão sendo aplicadas no teu país, proteste, vai à rua protestar no teu país. Né? Você não pode protestar contra um país, no caso, né? Eles estão aqui reivindicando as coisas para o país deles. Ok. Mas eles estão reivindicando ao mesmo tempo a morte do Canadá no Canadá. Vocês acham isso normal, cara? E a população canadense? Os nascidos lá no Canadá? Ou os americanos, ou quem quer que seja. Eu acho que falta bom senso para essas pessoas. Deixa eu tomar uma golinha de água. Falta um pouco de bom senso para que essas pessoas... Sabe o que é engraçado? Sempre tem nessas turmas aí, essas pessoas que estão reivindicando, sempre tem os que são de fora do país, né? Os que estão ali para regimentar a galera, mas sempre tem canadenses envolvidos, sempre vão ter americanos envolvidos. Porque são pessoas de mente fraca, que são manipuláveis e que acabam caindo nessa, né? Nem vou falar que a maioria é tudo woke, né? Tudo dessa geração Z. Bora pra próxima aqui, que eu já falei até demais. Aqui, da Space Liberdade novamente, urgente. Eduardo Bolsonaro concede entrevista a Jordan Peterson. E mostra ao mundo como funciona a censura do Brasil. Eu separei essa matéria aqui para vocês, porque assim, eu não sei se vocês sabem quem é o Jordan Peterson. Ele fez uma entrevista, ele é um entrevistador muito famoso nos Estados Unidos. Acho que a maioria das pessoas já sabem quem é ele. E ele fez uma entrevista recentemente que deu um boom assim para ele e para o próprio Elon Musk. Ele entrevistou o Elon Musk. E foi nessa entrevista que o Elon Musk fez a declaração sobre o filho dele, que virou menina. E ele declarou guerra à ideologia woke. Foi com esse Jordan Peterson, a entrevista. Quem não viu, a entrevista está aí no YouTube e em qualquer outro lugar aí que você procurar na internet vai encontrar essa entrevista do Jordan Peterson entrevistando o Elon Musk. E olha a coincidência, né? Ele está entrevistando o Eduardo Bolsonaro. Isto mostra para vocês o quanto o Eduardo Bolsonaro é influente nos Estados Unidos. Cara. Vocês aí, otários, que ficam brigando, achando que quando o Eduardo Bolsonaro fala do Trump e fala dos americanos, tal, que ele está se gabando, né? Que ele e o Paulo Figueiredo estão se gabando de coisas dos americanos, tal, não sei o que. Não, gente. O Eduardo Bolsonaro ele tem uma influência nos Estados Unidos muito grande. O Donald Trump é amigo dele.
Vocês têm noção do quanto isso é importante? Para o Brasil, para a relação Brasil-Bolsonaro. E o quanto isso é relevante, bota medo nos nossos iluministros e na esquerda brasileira, que não é esquerda. No Brasil não existe esquerda, no Brasil existe comunistas. Socialismo, ele é brando. No que está acontecendo no Brasil não é socialismo, é comunismo rasgado. E o Eduardo Bolsonaro foi lá e deu essa entrevista para o Jordan Peterson. Está em inglês. Felizmente, aqui na Space Liberdade eu consegui essa versão já com as legendas em português. Então é um vídeo um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ouvir aqui. Deixa eu voltar no começo. In Brazil, because we have a unique thing when you talk about censorship, is because everywhere in the world it comes through the hands of the president, of the prime minister. For example, you have big issues with Trudeau or with the C-16 law and whatever. But in Brazil, it's the Supreme Court. Yeah. So we can delve into that. Alexandre de Moraes, he was the chairman of the Electoral Court, and he was too aggressive in the 2022 elections, mainly. But why Elon Musk started a fight, I don't know, months ago with Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, this justice of the Supreme Court, he has a Twitter account. And he was talking about something, posting his opinion or whatever about something. And then Elon come and commented, why are you demanding so much censorship in Brazil? Oh, yeah. Boom, then the things start. The chairman of the Justice Committee of the House of the US Congress, Mr. Jim Jordan, he asked Elon Musk to give all the emails changed with the Brazilian authorities during the 2022 election period of time. Oh, yeah. With these emails, now that we know, after the report of Jim Jordan in the US Congress, you have around 500 pages in this report, you know that Alexandre de Moraes, the Electoral Court was sending emails to Twitter saying to block people. And some of the people, for example, the journalist Paulo Figueiredo, he only knew why he was blocked in 2022 looking to these reports. So this is the level of censorship that we had. And this is the problem because this is not only about Brazil. That's for sure. European authorities, Yeah. Alexandre de Moraes and some other authorities of Brazil, they do speeches in Paris, in London, in New York. They are spreading the virus. And you have some press articles saying that some of the European authorities, they were looking closely this fight between Alexandre de Moraes and Elon Musk to copy to Europe. Who could stop the Supreme Court is the Senate. But the chairman of the Senate, he already said, Rodrigo Pacheco, that he will not start an impeachment proceeding against any of the justices of the Supreme Court. So the justices of the Supreme Court, they are really comfortable because despite this constitutional tool that we could start an impeachment proceeding against one of the justices, you don't have what to do. That's why we run to the United States and are providing information for U.S. authorities trying to help us down there in Brazil. Also, mainly because what is happening in the Brazil with the support of Lula da Silva, the president, is an attack not only against Elon Musk, but against American companies and not only Starlink and X, but also against the Constitution of the United States, the First Amendment. And thanks God we are having a good interaction, a good relationship, not only with Jim Jordan, with Maria Elvira Salazar, Chris Smith, Richard McCormick, and some other players, Mike Lee, Marco Rubio, Rick Scott. And for the first time in history, I think we are very well connected with the American politicians. How'd that happen? I have to tell you that I come here very often to United States, opening these doors. Yeah. It's not only because of me. Yeah. Okay, you have more people involved. But I hard work in that. I do not care. Get a plane, fly economy class, come here to have one meeting and come back to Brazil. I did that several times. And that's how we know one and another. And now they're very polite, very smart. They know the situation of Brazil and they are taking some actions here.
We had a hearing in the U.S. Congress in the Human Rights Committee with Chris Smith, inviting the owner of Rumble, Mr. Pavlovsky, with Paulo Figueiredo, to debate the censorship in Brazil, trying to prevent U.S. and trying to help Brazilians that are victims of the censorship. So in the future, I think we can do much more pressure coming from the international community, Right. not only U.S., because I also talked about how great is the president of Argentina, Javier Milei, and who is a libertarian. And we can help Brazil in this way, because with the globalization, everybody's connected. Yes. You know, it's not only about Brazil. So, Well, as you can tell, because the political issues are the same regardless of the country. Right. Yes. The same thing is happening everywhere, and it is certainly in no small part because we're so hyper-connected. And that also means that warfare is going to change dramatically. And what's happening in Brazil, this dispute between the Supreme Court official and Musk, that is a reflection of a new kind of information warfare, right? And it's definitely the First Amendment versus everything else in a very deep way, right? Okay, so you fostered relationships in the U.S. And so that's so interesting because the case that you're making is that you can understand why the Senate in Brazil would be loath to begin impeachment proceedings against a Supreme Court justice, because when one branch of the government starts to go to war against another branch, there's real trouble there. So I can imagine why they're stepping carefully. I'm not justifying it. I just would say that is something that you want to do very, very carefully. But it's very interesting that the pressure is actually being mounted more effectively. Gente, é isso. Essa entrevista ela não tá inteira aqui, como é óbvio, né? Foi, acho que o próprio Eduardo Bolsonaro que fez a postagem, a Space Liberdade repostou, mas essa é uma entrevista longa. Se vocês procurarem no YouTube, vocês também encontrarão a entrevista em total do Jordan Peterson com o Eduardo Bolsonaro. Mas isso já deu para entender sobre o que ele está falando. Ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou pro Eduardo como que essa interação dos americanos com os brasileiros está acontecendo, né? Cada vez mais políticos americanos estão se interagindo com os políticos brasileiros, e o Eduardo deixou bem claro que ele faz isso com muito prazer. Ele faz um Brasil, Estados Unidos com o máximo de dias que ele pode. Ele vai mesmo levar informação, buscar informações e fazer esse contato internacional, porque ele sabe o quanto isso é importante. Ele sabe o poder que os americanos têm de influência contra o mercado mundial, né, de políticos. E esse ataque descarado aí que o Moraes fez contra o Musk, isso foi deu uma ascensão ao caso, né, do Brasil. Isso despertou interesse mundial sobre o que está acontecendo no Brasil. E para benefício nosso, dos brasileiros, foi um despertar do mundo contra o que está acontecendo no Brasil, mas com a intenção de proteger a direita brasileira, né? Porque está muito evidente que a esquerda está tentando calar a direita no Brasil, e o Eduardo está fazendo isso de tentar manipular algumas coisas para que protejam os políticos brasileiros, né? E é isso. Vamos ao próximo assunto. Esse é um assunto muito polêmico, tá, gente? Vamos dizer assim que é quase uma teoria da conspiração, mas tem uma pessoa muito importante aqui falando, que é o David Strait, e o André Gappi trouxe aqui essa notícia, né? Eu vou ler para vocês e vou deixar o próprio David falar aqui no vídeo também. Está traduzido também em português.
É um assunto muito delicado e sério, muito sério. Barack Obama exposto por tráfico de crianças. Legendado em português. Se eu te dissesse que Obamacare foi criado por uma única razão apenas, tráfico de crianças, tudo sendo revelado. David Strait é o nome dele, que é esse senhor aqui. E eu vou deixar para vocês aqui o vídeo rolando e vocês tirem as suas próprias conclusões, porque é um assunto muito polêmico e ainda deve estar naquele tipo de estudo ainda, né? E essas coisas, como elas são muito complexas, eu gosto de alertar para que vocês próprios façam as suas avaliações, as suas pesquisas sobre o assunto e tal. Mas que é um assunto sério, é porque esse senhor revela algumas coisas aqui muito intrigantes. Intrigantes é a palavra, né? Parece aquela do 2 pratos de trigo para 3 tigres. É os trava-línguas. Vamos lá, ri um pouquinho, porque esse assunto é tão sério, gente. E é tão... É de embrulhar o estômago. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui o vídeo. What if I was to tell you that one of the companies in Washington that attorney set up is a medical coding research company? What if I told you Obamacare was set up for one reason and one reason only, and that's to traffic children? Obamacare. It's the only reason it was set up. What if I told you that they invested so much money, they built 3 supercomputers in the university in Austin, Texas, that a mother could go to her gynecologist, find out that she's pregnant, and the moment he puts in the code, the child traffickers are following that mother, their pregnancy. They know whether she's going to get an abortion, whether she has a live birth. They follow the kid through the first few years of school. They know if it's got blonde hair, blue eyes, or red hair, green eyes, or whatever. And what if they got blood type, DNA, all your medical records? Obamacare coding system removed doctor-patient confidentiality from the United States and the world. Don't think it just happened here. It happened all over the world in every United Nations country when that was passed. We started it. So it's a 5-digit coding system with over 80,000 codes. We call it medical kidnapping in this country. I have parents that have walked into Phoenix Children's Hospital, and they can be up there talking to their doctor. Their doctor writes stuff down in his notes. He hands it to the medical coding expert in his office. She takes it, she puts it in the computer. CPS and the Superior Court of Arizona leases space in the basement of the hospital. A red flag pops up on the CPS agent's computer down there. She has every medical record, the home address, the parent's name, everything. She can cut, paste, put it on her documents in order to remove, walk it next door to the judge, have him sign it, get in the elevator, be upstairs within 5 minutes taking the child. Whatever they want to think of. Yeah. They do. Every hospital. Courts and CPS, every major hospital in the United States, they lease space. But let me tell you something. I'll tell you what they've told me. They told me all the evidence that we've turned in the last 3 years, it could take the military as long as 10 years just to take care of it. There's not enough people to even take care of it. Sweetheart, I'm going to tell you there is. And we have a lot of help right now. And we haven't had that help for that long. And I don't really want to talk too much about it, except the one-on-one in private maybe. I'll show you some things. Okay? But we have a lot of help right now. I always knew there was good and evil. I always knew that when people rise into a position of power, a lot of times they get very corrupted and they start committing the 7 deadly sins, and then Satan takes over. But what I didn't know until maybe 5 or 10 years ago
is that the whole world revolves around child and human trafficking. Think about what I told you about our birth certificates. We're being bought and sold legally to fund governments all over the world. This is why they can afford to be so bloated, to have agencies. They're only supposed to provide us with 19 essential governmental services and no more. They're providing us with 6,000 and forcing us at gunpoint to pay for it. But they're also using our trafficked selves, our trusts, to fund that. Here's one thing about good and evil both. They both have to disclose ahead of time. That's the universal nature of law. They have to disclose it. And it's been disclosed for a long time. But we just never noticed. We don't pay attention. That's right. No. Plus, it's like a puzzle. Okay? They throw away the box top, and then they put one piece here, and one piece here, and one piece. And you got to figure out, gather up all the pieces, figure out what is a piece, gather up the pieces, and then you got to put it together to see the picture. All right. Gente, é isso. É muito sério, né? É muito sério esse assunto. Quando a gente fala de tráfico de crianças, tráfico humano já é uma coisa muito séria, né? Mas quando a gente fala aqui de crianças, é uma coisa revoltante, né? Porque os indefesos nada podem fazer. Nós, humanos, temos a obrigação de olhar pelas nossas crianças. E quando eu vejo esses homens dizendo que existe, e eu sei que existe também, essa influência de levar esses indefesos ao abate, dá vergonha de ser humano. Né? Dá. É muito triste isso, é muito... Fica aí um alerta, né, pra gente cuidar melhor dos nossos filhos, tá? Cuidem melhor dos filhos. Para que esses malucos tenham mais dificuldade, pelo menos. Né? É o que a gente pode fazer. Nosso vídeo está chegando ao final. Eu vou ler este artigo que eu escrevi dia 23 de junho. Um artigo já não é novo, mas o assunto é novo. Então, vale a pena ler. Como eu já disse, estou dizendo isso sempre nos meus vídeos anteriores. Tenho muitos artigos que eu escrevo que estão na minha página do X. Tá? Pessoas. Peraí, deixa eu sair e voltar aqui rapidinho. Antes de eu ler esse artigo, eu quero falar de um assunto bem interessante que está acontecendo, né? Bom, eu ontem, por acaso, chegando é o domingo, né? O domingo que eu passo com a minha esposa e vou passear e aquelas coisas que a gente costuma fazer aos domingos. E nós fomos ao cinema porque eu estava curioso para assistir a versão 2 do Gladiador. E, para minha surpresa, Ridley Scott, aliás, ele nunca me decepciona, né? Os filmes dele sempre é muito bom, né? Os filmes dele, né? Muita coisa boa rolando, ele sempre fala com muita profundidade nos filmes dele. Não é todo mundo que gosta, mas eu adoro os filmes dele. E, curiosidade, a gente foi para assistir o filme e o cinema estava entupido de gente, né? A gente até ficou num lugar meio estranho, assim, né? Aquele muito falatório dentro do cinema. Felizmente, as pessoas ficaram caladas durante o filme, né? Mas a coisa boa é que eu descobri assim que eu cheguei em casa, fui ver aquela notícia da Jaguar,
né? Que já tá todo mundo sabendo, todo mundo já falou muito, né? O comercial da Jaguar, aí a Volvo fez um comercial para rebater a Jaguar. Eu não tive a oportunidade de falar isso no dia que aconteceu, né? Todo mundo já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, né? Mas, para quem não sabe, a Jaguar fez um vídeo, um comercial, uma propaganda da Jaguar. Para quem também não sabe, a Jaguar é uma das maiores produtoras de carros esportivos do mundo, né? De um tempo para cá ela começou a produzir carros mais populares e lançou um comercial que fez um boom ao contrário do que era para ser, né? Foi atacado de todas as formas. E aí, como a concorrência no mercado de automóveis é enorme, gigantesca, a Volvo, que é uma empresa alemã, que não é nada boa, aliás, aqui na Europa, o Volvo ele tem um poder absoluto, né? As pessoas aqui consideram... Acho que a Volvo, nesse momento, aqui na Europa, é um dos carros mais caros, que tem mais valorizados. Porque o carro é um touro, né? É um leão, né? O carro não tem problema nenhum, é um carro para pau para toda obra. É fantástico e são carros muito bons e só quem tem muita grana sobrando que pode comprar um Volvo hoje aqui na Europa. Porque é um carro extremamente caro. Mas eles foram lá e criaram uma resposta para o Jaguar. E vou fazer a ligação aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os dois comerciais, são curtinhos, tá? E depois eu vou comentar o porquê que eu associei com o filme, para quem ainda não sabe também. Então vamos lá. A primeira cena é esse comercial aqui. Deixa eu baixar aqui para mostrar com mais aqui. Eu vou deixar a tela toda rolar aqui para vocês perceberem o que está acontecendo, tá? Jaguar. Gente, esse foi o comercial da Jaguar. Como vocês podem ver, é um comercial minimamente estranho, né? Por quê? Primeiro, parece o comercial da Benetton, né? Coloridíssimo, cheia de gente woke, né? Não tenho nada contra, mas... Gente, desculpa lá vocês aí que pensam diferente, tá? Mas carro vende-se para quem tem dinheiro. E o carro, ele é uma expressão de masculinidade, todo mundo sabe isso, desde a época da Playboy, né? Onde o cara viu aqueles carrões na capa, assim... Todo mundo que estuda um pouco de psicologia sabe que o carro está associado à masculinidade. E isso tem muito a ver. As mulheres desejam homens que têm carros bons. É uma coisa assim, tá ali no subconsciente e tal. O que acontece? A Jaguar sempre foi um carro que tinha essa mesma história de carros esportivos, né? Um Jaguar era um carro desejado assim como uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Aí lançaram esse vídeo aí. Então, gente, não condiz com a história da Jaguar. Aí, o mais bizarro, eu sou designer e trabalho com logos e faço isso a minha vida toda. O designer do logo da Jaguar, o antigo, com aquela pantera maravilhosa, um jaguar, que é por isso que a marca chama Jaguar. O jaguar não deixa de ser uma pantera, né? Era um símbolo da marca, é o símbolo da marca. No capô do carro tem uma pantera. E já está associado aquilo ali né, uma demonstração de poder, de virilidade, né, de natureza, de selvageria, de poder. Mais ou menos é isso, né? A marca sempre transmitiu isso. Assim como todas as outras, né? Umas põem um leão, outros, que nem a Ferrari, põe um cavalo.
é uma demonstração de poder ligada à natureza e tal. E o Jaguar sempre foi um sonho de consumo para qualquer homem, né? Porque é um super carro. Aí o que acontece? Vou voltar aqui para vocês verem. Tá vendo o logo da Jaguar? Não tem mais a Pantera, não tem mais o Jaguar. Eles foram para essa versão minimalista sem o logo. Porque o nome da marca escrito não é o logo. O logo está associado a um símbolo que represente a marca. O símbolo da Jaguar é o Jaguar e não escrito Jaguar, né? Porque, a não ser a Coca-Cola, que tem um logo que é um desenho que representa a marca, mas é o texto escrito de uma forma que ela é simbólica também, acabou virando uma imagem também, que representa a marca, né, o símbolo da Coca-Cola. O Jaguar sempre foi associado ao Jaguar. E tiraram o Jaguar da marca. Aí virou, isso que está na tela aí para vocês verem, que qualquer criança de primário faz esse logo aí, né? Então vamos ao próximo. Aí veio a Volvo para dar um tapinha na cara da Jaguar, que já está em falência praticamente, mostrando que nós humanos prezamos sim pela família, pelo conservadorismo, pelas coisas que nós lutamos tanto para conservar, né? Não é uma minoria que deve ditar o que nós queremos ou não, que nós temos que ter ou não, né? Aí o que a Volvo fez foi um comercial, não é um comercial em resposta, mas veio na hora da resposta. E virou assim uma coqueluche das pessoas que são conservadoras, né? E vou deixar vocês verem um comercial. Okay. Yeah. Oh. Hey, love. Hey, Mom. How are you guys? How are you doing? Yeah, we're good. Something wrong? No, but we've actually got something to tell you. Kate's pregnant. Oh, are you joking? You're gonna be a grandma. Oh my god. How does it feel? I'm scared, Mom. Why are you scared? About it all, you know? The nights, the responsibility, like, we're gonna need a bigger place. Help with all that. I know, bless you, you're so sweet. I've got this feeling that we're gonna have a daughter, just as stubborn as her mum. Oh, hopefully not. The family's loud. Now that's a legacy she might have to live with. She might be the reason we tied a knot. What if I don't do good in class? I just want to say and do the right things, you know? I want to see the world with her. I'll also be happy staying home, doing nothing, letting her be a kid. Are you awake? I want to see her fall in love. But I also know what that means. And I know she's gonna bend the rules just like I did. And one day, I'll have to let her go. I'm excited to hear what she learns about the world, herself, what she adores, what she hates. I hope she likes the name we give her.
French? We like. No. O que eu queria falar para vocês é a relação que eu fiz, que eu comecei a fazer esse comentário, foi de que eu fui ao cinema, né? Vocês lembram que eu fui assistir o Gladiador e cheguei em casa e vi esses vídeos. Aliás, foi o Oi Luiz que fez esse comentário e tal. E aí eu reparei uma coisa, eu falei assim, caramba, não tinha reparado isso. Porque eu já tinha visto o comercial antes do filme, eu já tinha visto o comercial da Volvo. Só que como eu não tinha tido tempo ainda de fazer o vídeo, foi casual, eu falei, depois eu faço algum comentário sobre isso. Cheguei em casa, depois do filme, e vi o vídeo do Oi Luiz. Aí eu falei assim, não é possível, mas era. Enfim, esse ator do comercial do Volvo é o mesmo ator que fez o Gladiador 2. O nome dele é Paul Mescal. Paul Mescal. E ele não é um ator muito conhecido, mas para vocês verem como a Volvo tá na frente, cara. Eles já pegaram. O filme é o filme mais bem cotado no momento, né? O Gladiador 2. Aliás, é um ótimo filme. Fizeram o filme, é bárbaro, vale a pena mesmo assistir. Aí, cheguei em casa, por minha surpresa, o mesmo ator do Gladiador do filme, é o ator desse vídeo, desse trailer, aliás, desse comercial da Volvo, né? Mostrando que a Volvo está mesmo à frente. Ela chamou o ator que seria a coqueluche do momento. E o filme Gladiador fala muito, né, da tradição familiar, a mensagem é sempre forte, né? Chamou o cara para fazer um comercial de um carro da Volvo, contando uma história de família, promovendo o carro, a segurança do carro, porque a Volvo tem muito isso, né? A segurança para eles é muito importante. E virou esse comercial genial aí, né? Falando de família, do quanto é importante, né? Aqueles momentos que só quem já viveu sabe, né? Do milagre da vida, da notícia que você vai ser pai ou vai ser mãe, da bênção que é viver esses momentos, de ver os filhos crescerem. É fantástico, né? E é uma mensagem totalmente oposta ao que a Jaguar, queridíssima, nos trouxe, né? Então, fica aí essa maravilha de exemplo. E eu vou tentar ler aqui para vocês o meu artigo, que aí sim é um complemento do assunto todo, né? Deixa eu abrir aqui, que fala sobre fatal progressismo, a ruína da masculinidade. Quando eu fiz esse artigo, estava se falando muito mais sobre esses assuntos, né? Sobre o progressismo, né? E hoje eu percebo ainda mais, com mais profundidade, o quanto o progressismo
ele é contraditório e o quanto ele ele não é bom para a nossa sociedade. Porque assim, as pessoas imaginam que o progressismo ele está associado só ao progresso, né? Tanto que na nossa bandeira tem ordem e progresso. O progresso ele é bom. O progresso é a melhoria do que já temos, para que aquela coisa ainda se torne mais eficiente. Isso é o progresso, né? Mas os progressistas, eles querem a liberdade exagerada. Eles querem a liberdade acima de tudo. Acima da responsabilidade, inclusive, né? Isso traz um desgaste social e uma fragilidade social que a humanidade só perde com isso. A gente só vai perdendo. E voltar a recuperar depois é muito difícil. É muito difícil. Então esse texto aqui fala um pouco sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, porque não é um texto muito longo. Fatal. Progressismo, a ruína da masculinidade, progressismo. Os homens de outrora, aqueles que moldaram a história com suas mãos firmes e suas convicções inabaláveis, foram verdadeiros baluartes da coragem e da integridade. Esses homens eram robustos, não eram fisicamente, não apenas fisicamente, mas também em caráter e espírito. Trabalhavam incansavelmente para prover suas famílias. Defendiam seus princípios com bravura e lutavam, muitas vezes, literalmente, para construir um mundo melhor e mais digno para as gerações futuras. Eles eram os alicerces de suas comunidades, líderes naturais que inspiravam respeito e admiração. Em contraste, os homens atuais, frequentemente moldados pelo progressismo, parecem uma sombra pálida desses titãs do passado. Hoje, vemos uma geração de homens despreparados, frágeis e frequentemente covardes. Muitos carecem de conhecimento além de uma única área, tornando-se monocultos e incapazes de pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor. Esta falta de preparo e profundidade intelectual faz com que sejam facilmente manipuláveis, caindo presa de ideologias superficiais e modelismo passageiros, promovidos por agendas progressistas. Estes modismos frequentemente enfatizam enfatizam a desconstrução de valores tradicionais e a promoção de uma visão de mundo que prioriza a emoção sobre a razão, a aparência sobre a substância. O progressismo, com sua insistência em desconstruir estruturas tradicionais e desafiar valores estabelecidos, tem fomentado uma geração de homens melancólicos e melodramáticos. A resiliência e a determinação, outrora marcas registradas do espírito masculino, foram substituídas por uma fragilidade emocional que se manifesta na incapacidade de enfrentar desafios sem sucumbir ao vitimismo e à autopiedade. Essa tendência para o comportamento afeminado e emocionalmente frágil está em nítido contraste com a força emocional e a estabilidade dos homens do passado. Homens que antes enfrentavam as diversidades de peito aberto, agora frequentemente se escondem através de queixas e lamentos, incapazes de lidar com as dificuldades da vida moderna. A superficialidade é outro mal que aflige muitos homens,
contemporâneos. Em vez de buscar profundidade e substância, há uma ênfase desmedida na aparência e na aprovação social. Valores promovidos incessantemente pelo progressismo. Esta obsessão com o exterior sobre o interior resulta em uma geração que valoriza mais a imagem do que a integridade, e a aceitação popular mais do que a coragem moral. A cultura da imagem, exacerbada pelas redes sociais e pela mídia progressista, incentiva os homens a priorizar a forma sobre o conteúdo, levando uma superficialidade que desvaloriza as qualidades essenciais e da verdadeira masculinidade. A covardia moral e a falta de coragem para defender convicções fortes são características que envergonham os homens de hoje perante os homens de ontem. Aqueles que construíram um mundo que conhecemos muitas vezes com sangue, suor e lágrimas. O fizeram com um senso de dever e honra, que parece estar cada vez mais ausente nos dias atuais. Sob a bandeira do progressismo, muitos abandonaram o compromisso com valores perenes e se entregaram a um relativismo moral que mina a própria essência da masculinidade tradicional. Este relativismo que nega a existência de verdades universais e valores imutáveis enfraquece a capacidade dos homens de agir com firmeza e convicção. Além disso, o progressismo, com sua agenda de desconstrução e constante reinvenção, promove um ambiente onde o conhecimento profundo e a sabedoria são frequentemente descartados em favor de narrativas simplistas e emotivas. Os homens de hoje, em grande parte, foram doutrinados a aceitar essas narrativas sem questionamento, resultando em uma superficialidade intelectual que contrasta fortemente com a erudição e a profundidade dos homens do passado. As escolas e universidades, outrora bastião de pensamento crítico e aprendizado profundo, muitas vezes se tornam centros de doutrinação progressista, onde a conformidade ideológica é mais valorizada do que a busca pelo conhecimento verdadeiro. Em suma, ao comparar os homens fortes do passado com muitos dos homens de hoje, fica claro um declínio de características essenciais como a coragem, a integridade e a sabedoria e a capacidade de enfrentar adversidades. O progressismo, com sua insistência em mudanças constantes e sua aversão aos valores tradicionais, tem desempenhado um papel significativo nesse declínio. A promoção de uma masculinidade frágil e superficial é um reflexo direto das influências progressistas que permeiam a sociedade moderna. É imperativo que busquemos resgatar esses valores fundamentais para que possamos honrar o legado daqueles que nos precedem e construir um futuro igualmente digno. Somente assim poderemos reverter a maré de fragilidade e superficialidade que ameaça a essência da masculinidade e o tecido da nossa sociedade. Precisamos promover uma educação que valorize o pensamento crítico, a coragem moral e a integridade pessoal, e que rejeite a superficialidade e a conformidade ideológica. Somente ao recuperar esses valores
poderemos criar uma geração de homens que sejam verdadeiramente dignos do legado dos grandes homens do passado. Eu tenho só aqui uma coisinha para falar mais aqui desse texto, que eu espero que vocês entendam também. Se vocês também quiserem depois, aqui no corpo do vídeo, deixar alguns comentários aí, deixando a opinião de vocês, eu vou responder com muito carinho. Que eu tenho para mim que o erro maior da sociedade moderna atual é a educação que os filhos têm recebido, né? Isso é muito importante. Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Porque eu acho que as mães, por exemplo, têm errado muito na construção, no molde das crianças, ensinando um menino a ser menino e uma menina a ser menina. Eu acho que o erro maior da nossa sociedade atual está aí, a falha dos pais. Primeiro, nós temos uma ausência dos pais, né? Praticamente, a criança, os pais ficam com os filhos, com os recém-nascidos, no máximo 2 ou 3 anos da existência daquela criança. Depois já entra naquele desespero, porque o dinheiro começa a acabar, né? Começam a entrar em pânico. Como a nossa sociedade está moldada para que os 2 pais trabalhem, né? Acontece um abandono da criança. Um abandono que eu falo é um abandono de incentivo e de cuidados com mais tempo, né? Então o que acontece? Geralmente um casal coloca logo essa criança numa creche, numa escolinha, alguma coisa assim. Dá aquele alívio no casal, né? Porque o filho fica praticamente durante o dia todo, às 7 da manhã, praticamente às 7 da noite. São 12 horas diárias que a criança fica lá. Aí os pais vão, pegam a criança na escolinha, leva para casa, dá o jantar e põe a criança para dormir. Praticamente é isso. A convivência dos pais com os filhos, ela diminuiu drasticamente. O que acontece? O momento que a criança está mais em ascensão de aprendizado, ela tá no colégio. Está convivendo com os amiguinhos e está convivendo com as professoras e professores. É esse o grande mal. Porque, primeiro, as professoras de hoje em dia não têm preparo nenhum para estar fazendo isso, né? Geralmente são cuidadoras, gente. As cuidadoras, às vezes, são pessoas que não têm formação e graduação necessária, psicologia necessária para educar uma criança. Então, elas são cuidadoras, sabem trocar fralda, sabem dar mamar, sabem beliscar se for preciso, né? O básico. Mas o educar de verdade, transformar meninos em homens e meninas em mulheres, é uma tarefa árdua, que exige ensinamento dos verdadeiros cuidadores, dos pais, né? Com exemplos mesmo de aprendizado. Um menino, ele se espelha muito no que o pai faz. Se o pai se ausenta, ele vai ter que procurar em alguém para se espelhar. E aí dá errado sempre. Sempre que o filho é abandonado e se espelha em alguém que não seja o pai, ele vai se espelhar em alguém que compita com o pai. E isso dá sempre errado, cara. Ou então que ele não se espelha na mãe, né? Aí vira menina e não menino, que é muito comum também. Ou então é educado pela avó. Mas o que eu quis dizer com isso? Falta na nossa sociedade atual, as pessoas, eu falo isso muito com a minha esposa sobre isso, falta nas pessoas saberem diferenciar o quanto é importante um menino aprender a ser menino, falar sobre os deveres de um homem, falar sobre o quanto é importante para uma família um homem bem formado, um homem que traz cuidados para a sua família, né? Onde já se viu a mãe exigir que o menino faça papel de menina, né? Que o homem
é bonito o homem que cuida da casa e coisas assim. Isso é uma coisa que tem que ser ensinada depois que a criança já está formada. Por quê? Isso é assim, o homem que tem uma tensão, ou então ele é um homem mais passivo na relação entre um casal, ele pode até aceitar essas coisas, depende do acordo. Às vezes a mulher trabalha demais, ele vai lá e ajuda, e não sei o quê. Mas esses casais geralmente separam. Porque a mulher, ela exige isso às vezes dos maridos, mas no final elas separam porque isso já foi provado, já tem muitos estudos falando sobre isso. Porque o homem, ele que não mostra virilidade e masculinidade nesse ponto de saber a postura dele, de saber tomar postura perante o relacionamento de um casal, ele acaba passando uma fragilidade para a esposa que ela vai procurar masculinidade em outro. Então, né? É complexo esse assunto, eu sei, é uma atualidade, né? E tem muita gente falando, eu vejo aqui em Portugal, aqui na Europa principalmente, né? Que homem tem que fazer as coisas de casa, que eu não vou fazer. Então não casa. Porque eu sou conservador. Eu quero e vou sempre brigar para que a sociedade se espelhe nos bons fatos da sociedade, né? Depois as mulheres reclamam que está faltando homem no mercado, né? Que só tem gay no mundo hoje. Por que será? Né? Será que essas crianças, esses meninos, não foram educados por mulheres que pensam dessa forma? Essas mães que acham que homem tem que lavar louça, que tem que passar roupa, limpar a casa, que é o trabalho delas, né? E que elas têm que fazer o papel do homem. Então, pô, que merda é essa, né? A mulher vai trabalhar hoje e o marido fica em casa, cuidando da casa. Que inversão de papel é essa, cara? Né? Deus criou os homens com músculo, com força, com vigor para trabalhar. E as mulheres com a inteligência para educar. A mulher é mestre em educar, né? Mas foi. Né? Ultimamente está difícil. Você encontrar uma mulher que saiba educar, sem viés progressista, tá difícil. Mas era isso que eu queria dizer, gente. Para não alongar muito esse assunto, que é um assunto delicado e diverge opiniões. Tem gente que briga muito por causa disso, né? Acham que os homens têm que ajudar as mulheres. Eu concordo, tem que ajudar no que for possível. Mas não é essa a questão. É uma questão educacional, de profundidade, de caráter, de ensinar um menino a ser homem e de ser as meninas serem mulheres. Por exemplo, um exemplo básico aqui sobre educação de menina, tá? Antes de fechar esse assunto. As mães de hoje em dia não ensinam as meninas a cozinharem, por exemplo. Eu, quando eu casei com a minha esposa, ela não sabia fritar um ovo. Foram anos brigando com ela e não brigando, tentando mostrar para ela que era importante que ela soubesse cozinhar pelo menos os básicos, né? A coisa, cuidado na casa. Porque ela foi educada, não julgo, tá? Meus sogros, que são gente boníssima, mas a sociedade empurrou que eles educassem a menina para ser independente. E se esqueceram de moldar ela para ser uma mãe, para ser uma dona de casa, para ser né? E ela, depois que a gente já está junto há muito tempo, ela percebeu o quanto ela foi mal nesse ponto, né? A família ter educado de uma forma que ela só pensasse na carreira profissional e na independência dela. Esqueceram dos detalhes mais simples, cara, de como uma mulher tem que ser educada para ser mãe e para ser dona de casa, para ser a matriarca de uma família. Né? Parece difícil? É difícil. Pega uma mulher atual aqui e fala para ela que vai ser uma matriarca. Ela nem sabe o que é uma matriarca, para começar. Né?
Ela vai achar que ela tem que ser a presidente de uma empresa. É isso que é uma matriarca. Então, são esses pequenos erros, né? E da mesma forma os homens, né? Os pais que deixam os filhos serem educados pelo Estado, pelas escolas e professoras e tal. Quando o cara precisa do filho, né? Já vi várias situações assim, de o pai formar o filho, pagar faculdade e tal, não sei o quê. Quando ele precisa do filho, tipo assim, eu tô velho agora, vou passar minha empresa pro meu filho cuidar, esquece. Porque o filho não sabe absolutamente nada como lidar com situações desse gênero, onde exigem, né, uma postura masculinizada, uma postura de líder. Aí acontecem várias distorções sociais e troca de papéis, aquelas inversões que a sociedade moderna está enfrentando, né? Mas no meu ponto de vista, tudo está aí. No erro educacional dos pais com os filhos. É tão bonito quando você vê um filho, uma família, onde eles cuidam disso. Tipo, a mãe se preocupa em educar o menino como menino e a mesma mãe sabe educar uma menina como menina. É muito bonito ver isso, cara. É muito... Quando o casal tem essa preocupação, é muito sensível e muito delicado isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de distorção, né, do que acontece. Quando eu vi, a primeira pessoa que eu vi que me chamou a atenção, falou assim, tem algum problema aí, isso não vai dar bem. Foi quando eu gostava muito do casal da Angelina Jolie e do Brad Pitt. Aí eles tiveram o filho, que é uma menina maravilhosa, tem a beleza dos dois, né? Só podia ser linda. E a Angelina Jolie deu a liberdade dela de se vestir como menino durante um bom tempo. Isso para mim foi um progressismo, né? Muita gente fala que isso é muito moderno, isso é para frente, isso que tal. Felizmente Deus salvou aquela menina, que ela simplesmente caiu a ficha para ela e hoje ela é uma menina, né? Se veste como mulher e tal. Mas podia ter dado muito errado, né? Podia ter dado muito errado. Felizmente ali ela teve, acho que, méritos dos próprios educadores. Mas para vocês verem como é uma situação delicada isso. E não é só ela, né? Estou falando dela que foi a primeira que me chamou a atenção, mas tem vários outros artistas de nome aí, que é uma que eu adorava também, a Charlize Theron, e ela também está fazendo essa mesma besteira, né? Liberdade excessiva para os filhos. Até parece que ela tem medo de educar. É esse ponto que eu vejo. Porque assim, quando uma menina fala que quer vestir roupa de menino, gente, eu não tô falando, não tem nada a ver com sexualidade, tá? Tô falando de educação. Não é o momento de deixar uma criança de 6, 7 anos, 8 anos a tomarem essas decisões. Ainda. Ela tem que educar a criança a ser menina, porque ela nasceu menina. Depois, se ela quiser mudar, ela que mude. Mas é papel dos pais educarem para que não aconteçam essas distorções, né? É complexo o assunto? É complexo o assunto, sim. Exigem tato psicológicos, existem entendimentos sociais, exige muita coisa de literatura, principalmente as aberrações progressistas, que eles pregam isso, né? O progressismo, ele quer essa liberdade acima de tudo. E nós sabemos que isso é um caos, né? Não pode acontecer isso. Os pais têm obrigação, né? Deus fez as coisas tão bem feitas, né? É uma coisa que eu aprendi isso há muito tempo atrás e acho bonito falar isso, porque tem gente que não percebe isso também.
Mas vocês já repararam que na natureza toda, tem alguns outros animais que também são assim, né? Mas o bebê humano, ele é uma das coisas mais frágeis que a natureza cria. Quando o bebê humano nasce, ele é totalmente dependente dos pais, para tudo. Se você deixar uma criança isolada, assim, após o parto, ela vai morrer, infelizmente. De fome, de tudo, né? Sede. Ela não tem independência nenhuma. A independência de um bebê é zero. Ela é totalmente precisa dos pais para sobreviver. Isso não é só até ela andar e aprender a comer sozinha, não. A dependência dos pais, ela é um processo longo, o desmame que chama. Por isso que tem tanta gente que estudou isso. O desmame de um adulto, quando a criança está formada, fala assim, ela já está livre para ser independente, já está mais que provado, que é 18, 21, maioridade. Não é só por físico, aparência física, que isso foi estudado e provado. Né? Foi estudado porque a mente humana, ela não está formada antes dos 21. Aliás, foi provado recentemente que a mente humana de um adulto, um homem adulto e uma mulher adulta, ela só se concretiza por volta dos 40 anos de idade. É aí que você realmente tem noção de todos os erros que você cometeu e de todos os problemas sociais que nós temos. Antes disso, você está na volúpia do mundo. Né? Você está ali, o que está acontecendo? Está na montanha russa dessa vida maluca. Né? É normal, mas é uma fase. Então é isso. É só para dizer o quanto é importante a presença dos pais na vida de qualquer criança. E o quanto é triste quando uma criança é abandonada pelos pais, não no fato de abandono 100%, no abandono educacional. É muito triste quando os pais deixam 100% na culpa do Estado, na mão do Estado, para educar. É terrível isso. Vai dar ruim, sempre dá ruim. Porque as instituições do Estado sempre tem alguém com viés, com interesse, né, de manipular a criança. Às vezes eles põem as crianças contra os pais, tá ligado? É uma loucura isso. Então, fica a minha dica aqui. Ouçam quem quiser, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado por ficar até o final do vídeo, para ouvir as minhas coisas, as minhas dicas. Vou falar aqui só antes de terminar sobre o meu QR Code, aqui nesse canto bonito aqui em cima. Meu QR Code para vocês acessarem meus livros da Amazon, tá? São 21 temas que tenho lá por enquanto. Estou tentando arrumar tempo para escrever outros temas que já está aqui na minha mente. Vou escrever assim que possível. Que mais? Aqui embaixo tem o meu X, que é nada mais do que o @FrancisValad, que é meu nome. Procurem minha página do X, porque tenho muitos artigos, muita coisa escrita lá. E estou sempre lá, todo dia, postando alguma coisa, fazendo comentários e falando de política. Tá? Aqui nesse canto tem o meu PayPal. Gente, vocês que são do Brasil, querem me ajudar, eu não tenho Pix, porque eu vivo em Portugal há muito tempo já, muito tempo. Então, minha conta bancária brasileira está desativada, eu vou ver como que eu consigo fazer um Pix. Vou tentar abrir uma conta, sei lá, fazer alguma coisa. Mas por enquanto eu tenho o PayPal. PayPal, para quem não conhece, foi fundado pelo Elon Musk e ele tem o mesmo fundamento do Pix, mas ele é mundial. Né? Por exemplo, aqui em Portugal nós temos o tal do MBWay, que é o Pix do Brasil. Só que o Pix e o MBWay, por exemplo, ele é uma coisa local. Tá? Vocês não podem fazer uma transferência internacional via Pix. O PayPal, ele resolve todas essas
esses poréns. Ele é exatamente igual ao Pix, só que internacional. Você pode mandar dinheiro para o outro lado do mundo e, né? As taxas são pequenas e vale a pena. Então, para quem não conhece o PayPal, muita gente já usa o PayPal, é óbvio. Mas tem gente que ainda não conhece. Eu conheço muita gente que fala comigo, PayPal, eu não confio. Gente, eu trabalho com o PayPal há muitos anos. Recebo pagamentos de vários países via PayPal. Nunca tive problema nenhum com o PayPal. As taxas são baixas, tá? E é o que eu tenho por agora, para vocês quiserem me ajudar. Tá aqui, meu PayPal é francisvalade@hotmail.com. Bem, e é isso. E eu vou ficando por aqui. Entra lá na minha página do X para me seguirem, ok? Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar, divulguem com os amigos o meu vídeo, nas suas comunidades aí do WhatsApp e tal, com os amigos, para ajudar a propagar o meu canal, tá bom? Assim eu posso ficar mais tempo aqui com vocês e fazer vídeos diários, que é o meu objetivo, né? Mas infelizmente final de semana, já é o segundo final de semana que eu não tenho tempo de fazer vídeo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, gente, final de semana os youtubers desaparecem, né? Não fica nenhum. É um ou outro só que faz vídeo. E eu queria suprir isso. Eu falei assim, não, eu vou ter tempo de fazer vídeos no final de semana. Não consegui também, cara. Então, se vocês puderem ajudar, eu vou acabar entrando nessa de fazer vídeos diários e prometo que vou dar o meu melhor, tá bem? Então fico aqui, obrigado e até amanhã tem mais vídeo. Fui, tchau.